paz da parte de Deus. Quero externar uma imensa gratidão sempre a Deus por mais uma rica oportunidade. E gostaria também de cumprimentar a todos os irmãos que estão aqui e dizer que parabéns por mais um ano, parabéns por mais uma conquista, parabéns por essa dádiva divina na sua vida. Pastor Daniel, conheci através do pastor Reginaldo, pastor Carlito, e não vim sozinho, hoje eu vim acompanhado também. Veio o meu querido nobre amigo, pastor Tiago, Deus abençoe. Minha esposa não deu para vir, nem meus filhos, porque meus filhos estão no acampamento. E a minha esposa foi lá buscar eles, lá na Presbiteriana. E hoje estamos aqui. Onde eu saio para pregar, o pastor Tiago acompanha. A gente sabe que eu sempre vou com a esposa. A gente é assim, a gente é bem família. Porque o maior ministério que existe é a família. Depois a gente vem fazendo as outras coisas. Mas se você não cuidar bem da sua casa, em vão você vai evangelizar. Vamos abrir a palavra no tema assim confiado. 1 Samuel, capítulo de número 7. E o versículo de número 7 adiante. O tema é o versículo 12, mas eu gostaria de ler com os irmãos o tema também a partir do 7. Bênção pura. Está escrito assim, 1 Samuel 7, versículo de número 7 também. E ouvindo, pois, os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Olha assim para esse irmão e diga assim: a pedra de ajuda nos dias atuais se chama Jesus. Podeis assentar glorificando ao nome do Senhor. Amados, queridos irmãos, tema este que, quando recebi, fiquei me perguntando o que Deus deseja falar com o seu povo. Porque haja vista que todo pregador que ama a palavra, todas as vezes que ele vai falar sobre ela,
ele tem que analisar tanto o texto como todo o contexto lido. Haja vista que o reinado de Israel, ou o povo de Israel, era regido por um homem chamado Eli. Eli esse que tinha, conforme o tempo foi se passando, perdendo as rédeas, porque o seu filho, Ofni e Finéias, estava corrompendo, e toda a nação já não queria mais servir ou trazer holocausto mediante ao Senhor, porque todas as vezes que eles iam fazer holocausto, imediatamente os 2 filhos deles tomavam do melhor para eles, sendo que a Bíblia falava que tudo aquilo que era queimado, porque toda a gordura tinha que ser queimada, para que o Senhor recebesse assim o sacrifício dos irmãos de Israel. Mas Ofni e Finéia, pastor Daniel, eles estavam tão perdidos dentro de si mesmos, que eles vão e pegavam antes que viesse ser queimada a gordura. E aqui tem uma lição, eu não vou adentrar muito a isso, porque eu quero adentrar o texto que eu li. Porque todas as vezes que nós queremos tomar aquilo que é de direito ao Senhor, ou querer antecipar as coisas, estaremos trazendo dor de cabeça para a nossa vida. Então eu não sei se é de costume, olha para esse irmão que está do teu lado, diga assim para ele com todo carinho e respeito: o que é do Senhor é do Senhor. Não queire tirar as coisas, não queire mudar as coisas, continue caminhando debaixo da obediência, e Deus cuidará de você, e toda a promessa que está vinculada com a tua vida, Deus tratará de fazer. Mas eles estavam tão ansiosos em querer ter as coisas antes do tempo, ou melhor dizendo, estavam tão orgulhosos, achando que era a última cocada, a última Coca-Cola do deserto. Eles tomavam todo o holocausto antes que viesse chegar ao Senhor. Eita, vai pegar um pouquinho, mas daqui a pouco você dá glória. Olha para o seu irmão assim, diga assim para ele: cuidado, não importa o que você pensa. Não diga, não importa o que você pensa. Importa o que Deus está querendo fazer. Porque a Bíblia diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Mas existe alguns que desejam querer sacrificar tanto que esquece de obedecer. Deus já tinha dado uma ordem para que todas as vezes que o holocausto ou algum sacrifício viesse ser apresentado, deixasse queimar completamente. Mas por que será que o homem não consegue aprender? Ele sempre quer antecipar, sempre quer fazer do seu jeito, do seu modo. Então aqui eu já aprendo uma lição: não é do meu jeito, é do jeito que Deus já pré-estabeleceu para nossas vidas. E aqui tem uma outra verdade. Por quê? Diga assim para o teu irmão assim: podemos brincar com todo mundo, com Deus nós não brincamos, porque Deus não sabe brincar. Deus não sabe brincar. Deus é o único ser que não sabe brincar. E que quando alguém tenta brincar com ele, ele toma algumas atitudes. Atitudes essa: que o menino Samuel é depositado ao altar, e Deus começa a falar com Samuel, e eu acho lindo isso, estou correndo, fazendo uma introdução. Quando Deus começa a falar com Samuel, a primeira coisa que Deus começa a falar com Samuel é que toda maldade chegou até ele. Ele quem? Até Deus. Então olha para o seu irmão e diga assim: fique em paz, porque a justiça pertence a Deus e não a nós. Samuel crescendo, pastor Tiago, no meio dos filhos de Eli, vendo Ofni e Finéias roubando o holocausto, roubando o sacrifício, tomando as coisas do jeito que queria. Mas diga assim para o teu irmão: não importa onde eu estou vivendo, importa é que eu não posso me corromper. Ai Deus, vai pegar um pouco.
Tem gente que fala, me diga onde tu moras, te direi quem tu és. Não, é um equívoco, porque o lugar onde você mora, ou as pessoas que te cercam, elas não têm poder de influenciar o teu caráter, a não ser que você se corrompa. Mas Deus está usando esse negrão para dizer para ti, continua guardando fielmente o caráter, porque a justiça pertence a Deus. Olha para esse irmão e diga assim, Samuel cresceu no meio, mas Samuel não se corrompeu. Samuel viu todas as coisas erradas, mas Samuel não se perdeu mediante elas. Samuel guardava ainda princípios que Deus tinha estabelecido. Agora eu vou trazer uma palavra para os dias de hoje, eu preciso. Olha para esse irmão e diga assim para ele, não importa o modismo gospel que está aí, essa gospelândia que está aí, continua no verdadeiro, continua na palavra, porque Deus há de glorificar o nome dele na tua vida. E Deus, sabendo disso, fala com Samuel. 3 vezes Deus chama, aqui eu acho lindo. 3 vezes Deus chama, mas a primeira vez ele se apresenta a Eli. Na segunda vez ele se apresenta a Eli. Mas Eli estava tão desacostumado, que ele tinha esquecido que Deus ainda chamava para falar com o seu povo. Eu ia pular essa parte, mas eu não posso. Fala assim, você ainda lembra da voz do Senhor, Deus? Você ainda consegue entender quando Deus está falando contigo, ou você já se esqueceu, e Deus chama 1, 2, 3, e aí você nem se diz, Senhor, eis-me aqui, fala com teu servo, ouve. Samuel ouve Eli, e Eli fala assim, olha, quando isso acontecer, você diz isso, isso, isso. E ele diz, e Deus entrega toda a notícia, e quando chega pelo outro dia, Eli chega a Samuel e diz assim, Samuel, eu preciso que você me transmita o que Deus falou contigo. Ele entrega, mas a profecia era muito árdua e dura. Por quê? Porque Deus estava dizendo que estava dando fim ao cabo de uma jornada, porque ele não achava mais graça naquilo. E início numa nova jornada. E nessa nova jornada, fala assim, quem Deus ia usar? Fala assim, Samuel. Olha para o teu irmão assim e diga assim, nessa jornada aqui, Deus quer usar você. Não ficou fraco, diga, você é o Samuel de Deus para esta geração. Eu estou profetizando na tua vida, se eu fosse você eu agarrava a promessa. Você é o Samuel de Deus para esta geração. Não importa o que os filhos de Eli, pastor Tiago estão fazendo por aí. Não importa se eles estão se deitando com mulheres. Não importa se eles estão se prostituindo. Mas porque tu ainda continuaste fiel mesmo no pouco. Mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Deus está dizendo, vou usar você para ser o porta-voz do meu povo. Mas o tempo passa, fala assim, e Samuel está trabalhando para Deus. A arca é elevada. E eu não vou entrar em Cabô, porque Pedro é meu amigo, ele falou sobre Cabô. A arca é elevada, Ofni e Finéias é morto. E agora o contexto é outro, por quê? Porque Israel precisava de uma direção. E quem era agora a vez? Era Samuel. Samuel começa a trabalhar, o tempo vai passando, e os filisteus, se achando melhor do que todos, se levantam constantemente contra Israel. Mas eles esqueceram de uma coisa, porque sempre haverá alguém que Deus levantará para salvar o seu povo. Sempre haverá alguém que Deus vai usar para salvar seu povo. Eu não sei se você entendeu. Deus está dizendo, sempre vai ter alguém que eu vou separar para anunciar as verdades para meu povo. Esse alguém é eu e você, que pela infinita misericórdia, não porque merecemos, mas porque Ele nos separou no meio de muitos. Para quê? Fala assim, para falar de Deus. Fala, não é para falar o que queremos. Fala assim, é para anunciar Deus.
Agora vai doer um pouco, vai doer, mas aguenta firme, eu sou bem modesto. Minha visão é graça, sorte, graças a Deus por isso. Mas diga assim para o teu irmão assim, tem muita gente querendo colocar Deus numa caixinha de sapato. Fala assim, não tem como dominar Deus. Olha assim para esse irmão, diga assim, em Deus eu não determino. Em Deus eu me submeto. Em Deus eu não mando nele. Em Deus, pelo contrário, eu obedeço o que Ele manda eu fazer. Em Deus eu não quero determinar, colocar Ele numa parede e dizer tem que fazer. Não, em Deus eu me submeto a ponto de eu entender que eu me humilho debaixo da potente mão do Senhor. E Ele no tempo certo exaltará, mas esse exaltará não é o exaltar do homem, é exaltar o nome dEle na nossa vida. Olha para o teu irmão e diga assim para ele. Mas tem alguns aí, fala assim, aqui não tem, tem lá fora, que se acham melhor do que os outros, se julgam sabedor mais do que os outros. Não, aqui não tem, pastor, só lá fora. Que se acham donos da igreja, fala assim, a igreja tem dono. O dono da igreja é Jesus, o cabeça da igreja é Jesus, quem rege a igreja é Jesus. Eu sei que esse texto é para Israel, mas Deus está trazendo uma revelação dentro da palavra. E o que Ele está dizendo? A tua filosofia não importa, a tua teologia não importa, o que importa é que Deus está no controle da igreja ainda. O tempo passa. E a arca não consegue ficar nos lugares, porque a arca simbolizava naquela época a própria presença de Deus. E por simbolizar a presença de Deus, a arca não conseguia ficar em lugares onde a nação era corrupta. Fala assim, por isso que ela saiu de Israel. Essa daí você nunca ouviu, né, Tiago? Fala assim, Israel tinha se corrompido. A arca não fica em lugar onde tem corrupção. A arca se retira de Israel. Mas agora eu vou entregar uma palavra profética que você nunca pensou nisso. Diga assim, a arca se retirou, mas Deus continuou tratando de Israel. A arca se retirou, mas Deus continuou tratando de Israel. A arca se retirou e Deus começou a consertar a Israel, porque a Israel era a promessa dele. A Israel foi gerada por ele. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, eu nunca te abandonarei, porque eu tenho uma promessa vinculada com a minha igreja. A arca sai, pastor Tiago, mas a promessa ainda continua de pé. Eita Deus, eu vou entregar. Fala assim para o irmão que está do teu lado. Tem muita gente que nem sente mais a presença de Deus. Mas olha assim para esse irmão, diga, mas Deus ainda está no controle. Deus ainda está no controle, não está sentindo a presença, mas olha assim para o teu irmão, mas ainda é propriedade de Deus, ainda é propriedade de Deus. Israel era propriedade de Deus, pastor Tiago, a arca pode ter sido tirada, mas Deus ainda estava cuidando de Israel. E quando a arca é retirada, pastor, ele começa a tratar com Israel usando Samuel. E Samuel começa a conversar com o povo, e a primeira mensagem de Samuel é: arrependa. Pastor Daniel é terrível, ele deixou o último dia para mim, né, pastor? Fala assim para o teu irmão. Samuel 7 começa com ele chamando o povo para se arrepender. Congregai, veja o 7:5, congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Por quê? Porque todo o povo ia se jejuar, ia pegar um tempo para o Senhor. E por quê? Porque eles estavam dizendo ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Eu sou pregador de Bíblia mesmo, vai se acostumando. Olha para esse irmão, diga assim: a primeira mensagem de quando Deus está falando com a gente é: se arrependa dos seus maus caminhos, se arrependa dos erros que você cometeu.
Fala assim, não é essas mensagens de autoajuda aí não. Não é essas mensagens que você escuta por aí, continua do jeito que está, Deus te ama do mesmo jeito. Fala, não, não, não. A primeira mensagem de Deus para nossas vidas é arrependa. Por quê? Porque o arrependimento é reconhecer qual é o estado que está vivendo, para que assim Deus, em toda a excelência, venha restaurar o projeto na vida daquele. Então olha assim com todo carinho e respeito, fala assim, não fica bravo com o pregador não. Mas precisamos olhar para dentro de nós. Precisamos enxergar quem nós somos verdadeiramente. E agora vai pegar, fala assim, e isso é para todos nós. Porque quando Samuel vai falar isso, o pastor Daniel, em primeiro lugar ele teve que olhar para dentro dele também. E aqui ele não coloca só o povo, ele coloca ele junto, pecamos contra o Senhor. Fala assim, precisamos parar de culpar o irmão da esquerda e da direita e olhar para nós. Ah, mas por que a igreja não vai para frente? Por que o evangelho não progride? Olha para o teu irmão e diga assim, porque nos preocupamos muito com nós mesmos. Por que será que Deus não está operando como antigamente? Diga, Deus é o mesmo, Ele não muda. Fala assim, se Deus não muda, então quer dizer que nós que mudamos. Fala assim, precisamos olhar nossos conceitos. Erga tua mão, eu vou profetizar sobre tua vida uma palavra de Deus. Ei, quando Deus começar a estabelecer a vontade dEle na tua vida, milagre não vai ser algo que vai acontecer a conta-gotas, milagre vai ser algo natural, porque todos aqueles que estão nele, milagre é algo natural. Sabe o que Deus está dizendo? Se prepare, porque quando eu começar a operar na tua vida, milagre não vai ser algo que você vai ter que buscar, milagre vai ser algo vivido. Olha para esse crente aí e diga assim, milagre na tua casa vai ser coisa normal. Milagre no emprego vai ser coisa normal. Estou entregando, Deus está mandando. Milagre no ministério vai ser coisa normal. Milagre na igreja vai ser coisa normal. Pessoas vão entrar e no meio de um sermão vão ser curadas. Por quê? Porque milagre na atmosfera divina é algo notório, normal. Ai, Jeová, estou me controlando para não falar em línguas aqui, pastor, senão eu fico muito doido. Mas fala assim para esse irmão assim, a primeira mensagem foi arrependimento. Fala assim, que é livramento de Deus para a sua vida. Agora vai melhorar mais ainda. Que é livramento de Deus para a sua família. Fala assim, se arrependa e ore ao Senhor. Converse com Ele e Ele ouvirá a sua voz. Converse com Ele, porque orar significa dialogar com aquele que é soberano. E tem gente que acha que orar é trazer uma listinha. Está chegando o final de ano, né, Natal, aí todo mundo pensa que pode ficar fazendo listinha de pedido. Fala assim, esse ano não. Esse ano nós vamos dizer, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Por que eu parei aí? Fala assim para o teu irmão assim, arrependimento é perdão também. Olha para esse crente aí, olha para ele que está do seu lado, diga assim, não somos tão perfeitos assim. Então por que será que quando alguém erra conosco, nós não queremos perdoar? Olha para o teu irmão, olha para ele, eu sou doidão assim mesmo, eu estou segurando para não entregar tudo aquilo mesmo, estou entregando em parábolas. Diga assim para esse irmão assim, ei, cuidado quando você taca pedra em alguém, você já era para estar enterrado de pedra. Mas Deus, pastor Tiago, Ele ouve o arrependimento. Ai, Deus.
E ouvindo, pois, os filisteus que Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. E ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Fala assim, só tememos os homens. Não, pode dizer, você vai entender, você vai ficar doido comigo. Fala assim, só tememos os homens, porque ainda não entendemos quem é Deus. Quando compreendemos quem é Deus, nós não vamos temer mais homem nenhum. Quando nós compreendermos quem é Deus, nós não vamos temer a luta que está chegando na nossa casa. Quando compreendermos quem é Deus, não iremos chorar no meio da adversidade, porque se comportaremos como Paulo que diz, pelo que eu me alegro nas injúrias, nas perseguições, nas dores desse tempo presente, porque não há de se comparar com a glória que há de ser revelada, porque eu sei quem é Deus. Eita Deus maravilhoso. Pega no ombro desse irmão e diga assim, você precisa conhecer quem é Deus. Esse cara é doido. Fala assim, porque quando você conhecer quem é Deus, esse probleminha não vai tirar nenhum louvor dos seus lábios. Essa lutinha aí não vai tirar nenhum louvor dos teus lábios. Pelo contrário, quando eles começarem a se levantar contra você, sabe o que você vai fazer? Vai buscar ao Senhor, vai rogar ao Senhor, vai adorar ao Senhor. Mas fala a verdade para mim. Tem dias que você entra na igreja e você não consegue nem abrir a boca para falar com Deus. Fala assim, e Deus reconhece que você é um ser limitado. Por isso, todos os dias o convite dele é volte para mim, e eu tornarei a vós. Fala assim, o erro não é o grande problema. Não, ficou fraco, fala. O erro não é o grande problema. O grande problema é que não queremos reconhecer o erro. A queda nunca foi o grande problema para Deus. O problema não é a queda, o problema é o homem se prostrar a Deus e dizer, eu caí. Desde o Éden, esse fruto aí de falta de arrependimento existe, porque quando Deus se apresenta no jardim, Ele olha e começa a dizer, Adão, Adão, onde tu estás? Adão chega e diz, a mulher que tu me destes. Fala assim, sofremos essa síndrome até hoje, porque não assumimos, eu errei, Deus. Não falamos, eu errei, porque o pastor não me deu a oportunidade, eu errei, porque a mulher do pastor não me cumprimentou, eu errei, porque não deixou louvar mais o louvor, eu errei, porque eu não fui reconhecido dentro da igreja. Não, você errou porque você não assumiu o erro da queda. Fala assim, temer os filisteus. Temeram aquilo que não era para temer. Era para Israel, mas eu tenho que tirar lição de vida para hoje. Fala assim, você precisa parar de temer os filisteus. Fala assim, esse sistema não tem poder sobre sua vida. Fala assim, você está dentro dessa terra. Mas diga assim, a sua pátria não é essa terra. Você está nesse tempo presente, mas a sua origem não é desse tempo presente, porque você foi selado, salvo, foi lavado pelo sangue do Cordeiro, e a sua identidade agora é nova, a sua pátria é nova, é a nova Jerusalém celestial. Mas enquanto estivermos aqui, não podemos nos corromper para os filisteus. Temeram. Deus está entregando você revelações lindas aqui, pastor Tiago. Temeram por causa dos filisteus. Jeová, vou entregar, pai. Fala assim, tememos o homem, não tememos a Deus. Tememos o homem, não tememos a Deus, pastor. Tememos o homem que só tem o poder de tocar na nossa pele. E não tememos a Deus que tem o poder de tocar na vida, na alma. Fala para esse crente assim, lembra quem é Deus na sua vida.
fala para ele assim: acorda para a vida, se até aqui o Senhor nos ajudou, eu vou chegar lá. E aí lá você vai explodir, você vai falar: Deus está comigo. Mas antes disso Deus está dizendo: eu preciso fazer você começar a compreender quem eu sou na tua vida. Eu vou te guardar, vou te proteger sim, mas você precisa me conhecer. Porque dias ruins vão vir para todos, Filisteu vai se levantar a todo momento. E fala assim: todas as vezes que os filisteus se levantar, eu vou ficar temendo. Todas as vezes que os filisteus se levantarem, eu vou ficar assustado, dizendo: o Senhor nos abandonou. Fala assim: dias maus e ruins vêm para todos, para crente e não crente. Mas a diferença é o Deus que eu sirvo. A diferença é o Deus que eu creio. A diferença é o Deus que está no controle da minha vida. A diferença está o Deus que está regendo a minha alma. A diferença está quem é que está sendo o Senhor da minha vida. E aí eu chego no 8. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel. Olha só que lindo, pastor Tiago, exegese bíblica isso daqui. Fala assim: eles não foram clamar, eles foram a Samuel. Fala assim: de hoje em diante, você vai chegar a alguns Samuels, mas você vai lembrar também que você tem portabilidade de falar com o Senhor teu Deus. Eles viram o que estava assustando, eles chegam a Samuel, e quando eles chegam a Samuel, eles dizem: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que livre da mão dos filisteus. Eles lembram de alguém que temia ao Senhor. Agora o pastor Daniel vai explodir. Por quê? Fala assim: na hora da luta, eu vou entregar, Deus. Fala: na hora da luta, na hora do problema, aí nós vemos quem é de Deus mesmo. Porque quem é de Deus, ele consegue ser porta-voz de Deus para a nação. Você não entendeu? Deus está falando assim: se as pessoas estão chegando até você para pedir oração, é porque elas estão vendo que você é um porta-voz de Deus. Então pare de reclamar porque o seu WhatsApp toca tanto, seu telefone toca tanto, as pessoas estão correndo tanto atrás de você. Se alegre porque Deus está te usando você para apresentar a grandeza dele para esta nação. Mas eles não conseguiram falar com Deus. Eles vão até Samuel. O pastor vai explodir. Estou puxando isso aqui senão. Mas eu sou daqueles que prega rasgado. Eu falo assim: na hora do bem bom, o pastor não existe na igreja. Estou entregando, Deus está falando. Fala: na hora do bem bom, líderes da igreja não existem. Fala assim: mas na hora da dificuldade chegamos a eles dizendo: socorre-nos, ajuda nesse problema, ajuda nessa causa. Deus está dizendo: valorize um pouco quem é porta-voz de Deus nessa terra. Eles não são melhores, mas eles são aqueles que Deus chamou para ser. E Samuel, pastor, eu acho lindo isso. Ele vai e ele começa a sacrificar um cordeiro que mamava, sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, Deus de Israel. Fala assim: sabe por que ele sacrificou um cordeiro? Porque ele estava já tipificando Cristo. Não, ficou fraco. Sabe por que ele sacrifica cordeiro? Porque ele já estava dizendo para nós, uma palavra revelada para nós: quem é que vai solucionar o problema da tua vida? É o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que lava as suas vestiduras e pega elas que estavam manchadas de sujeiras e torna elas limpas. Eu vou entregar. Olha o que o teu irmão diz assim: um porta-voz de Deus nunca toma honra para ele. Ele sempre vai transmitir a honra para Deus. Ele sempre vai transmitir a honra para o Cordeiro. Ele sempre vai dizer: é o Cordeiro que salva, é o Cordeiro que gera vida, é o Cordeiro que cura, é o Cordeiro que batiza, é o Cordeiro que aviva, é o Cordeiro que gera crescimento, é o Cordeiro, é o Cordeiro, é o Cordeiro, é o Cordeiro.
Mas Deus é lindo. Porque quando ele sacrificou o cordeiro, fala assim, aí clamou Samuel. Eu vou entregar, pai. Estou muito jovem, pastor. Olha para esse irmão assim e diga assim, quando você reconhecer quem é o Cordeiro de Deus, você vai clamar a Deus. E Deus vai ouvir a tua oração. Deus vai ouvir o teu clamor. Deus vai ouvir a tua voz novamente. Quando o Cordeiro de Deus for reconhecido dentro da tua pequenez, a sua oração será ouvida. Agora eu vou entregar uma palavra profética. Preciso fazer isso, né? Olha assim para esse irmão, diga assim, Deus está ouvindo aí, ó. Está reconhecendo o Cordeiro? Deus está ouvindo. As suas orações chegaram até o Senhor de Israel. Quando Jesus está na história, quando Jesus está na vida, quando Jesus está no louvor, quando Jesus está na pregação, quando Jesus está na casa, quando Jesus está no comércio, quando Jesus está dentro do emprego, quando Jesus está dentro da alma, quando falamos com Deus, Jesus, que é o Cordeiro de Deus, nos advoga dizendo, está consumado. Eita, ninguém entendeu. Fala assim, esse pecado aí, ó. Fala, esse pecado aí, não precisa falar o nome dele, fala, esse daí. O Cordeiro de Deus já pagou por ele. Não, está fraco. Fala assim, esse daí, ó. Que tem nome, você sabe muito bem. O Cordeiro de Deus, ele está dizendo, eu paguei. Está consumado. Você pode chegar até o Pai, porque eu inaugurei o Santo dos Santos, eu rasguei o véu, e eu te chamei dizendo, pode chegar, porque o Cordeiro te libertou. Ai, Jeová. Quando o Cordeiro salva, pastor, eu tenho que correr. Deus ouve a oração. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja. Fala assim, eles estavam se preparando para a batalha ou eles estavam oferecendo holocausto a Deus? Fala, estava se preparando para a batalha ou oferecendo holocausto a Deus? Fala assim, estava oferecendo holocausto a Deus. Porque enquanto eu ponho Deus prioridade da minha vida, Deus cuida da peleja por mim. Enquanto eu coloco Deus em primeiro lugar na minha casa, enquanto eu coloco Deus em primeiro lugar no ministério, enquanto eu coloco Deus em primeiro lugar em tudo, Deus começa a cuidar das adversidades, Deus começa a cuidar do problema, Deus começa a cuidar até da vida financeira, Deus começa a cuidar até do patamar ministerial, porque Deus é o primeiro e Ele cuida das coisas. Aí como eu sou um pregador de graça, não é a graça de fazer graça que nós somos palhaços, graça de Cristo, favor imerecido. Fala assim para o teu irmão assim, quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas começam a ser acrescentadas. Erga a tua mão para receber. Deus está dizendo aqui dentro desta palavra, quando você começar a reconhecer eu em primeiro lugar na tua vida, estes problemas não terão mais domínio sobre você, porque você saberá quem é o teu Senhor, você saberá quem rege a tua vida, você saberá quem vai dar direção para você caminhar, você saberá como vai trilhar nesta jornada, porque Deus vai te guiar. Olha para o teu irmão, diga assim, já era para você ter alegrado o seu coração. Porque se Deus é o tudo nosso, fala assim, os filisteus vão ter que passar vergonha. Não é uma mensagem de justiça aquela humana não. Fala assim, a justiça divina. Fala assim, enquanto ele sacrificava, os filisteus se levantavam.
E quando eles começaram a se levantar, pastor Daniel, é muito sério isso. Quando o pastor Tiago, os filisteus começaram a se levantar, Samuel estava oferecendo sacrifício a Deus e louvando, adorando, clamando a Deus. Imediatamente, Deus trovejou com forte trovejada do alto céus. Sabe o que é isso? Deus está dizendo, quando você coloca eu em primeiro lugar na tua vida, a resposta vem do alto para ti. Fala, não vem da terra, vem do alto. Fala assim, os inimigos vão cair não por causa da terra, eles vão cair por causa que a resposta vem do alto. Eles vão ser envergonhados porque vai vir do alto. Eu não sei o que você está passando, meu querido pastor, mas Deus está dizendo, fique em paz, não justifique. Deus está trazendo resposta do alto para a tua vida. Deus está trazendo resposta do alto. Se prepare, porque grande é a vitória de Deus na tua vida. Olha para esse crente e diz, quem pelejou foi Deus. Então por que queremos pelejar antes de adorar? Eu vou terminar, o grupo de louvor canta demais, eu vou aproveitar eles. Vocês sabem aquele me derramar, sabe? Vocês vão louvar esse daí, viu, filhos? Fala assim pro teu irmão assim, Deus é o primeiro em tudo. Fala assim, essa igreja nasceu pela vontade de Deus. Não estou puxando saquice não. As igrejas só existem porque Deus permitiu que elas existissem. Então olha assim e diga, é o corpo, é a extensão do corpo. Então para de querer atrapalhar, vamos somar mais. Então para de querer ficar dando um jeitinho humano, vamos trabalhar mais em comunhão, vamos trabalhar mais em unidade, vamos ser a extensão do corpo, não em desarmonia, mas pelo contrário, em harmonia. Eu vou entregar, se coloca de pé. Esse negrão é assim mesmo. Pastor Tiago, ele anda às vezes comigo. Prega demais, pastor. Eu costumo dizer que temos que honrar aqueles que Deus levantou para pregar a palavra. E eu vim falando com ele no carro, pastor. E ele falou uma palavra que ardeu no meu coração. Nós queremos tanto saber aonde Deus está. Lembra disso, Tiago? De quem Deus está do lado, de quem Deus está ao favor. Que esquecemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus. Então olha para o teu irmão, diga assim, você nunca vai ser meu adversário. Eu não tenho que lutar contra você. Pode, pastor. Eu não tenho que lutar contra você. Porque o meu adversário não é você. A minha luta não é você. A minha luta está na atmosfera espiritual. É contra as hostes do inferno. É contra o reino das trevas. Mas queremos tanto que Deus defenda a minha causa. Mas por quê? Elimine o pastor tal, elimine o louvor tal, elimine o irmão tal, elimine a irmã tal, elimine a igreja tal. Não! Precisamos mudar os nossos conceitos e começar a se arrepender dizendo, Senhor, Tu és o nosso tudo, Senhor, Tu és o nosso Ebenezer. Isso, só no solo ainda. Fala assim em alta voz, Ebenezer significa pedra de ajuda. Fala assim, não é pedra de tropeço, não é pedra de envergonhar, é a pedra que foi rejeitada pelos homens, é a pedra que os homens não deram valor, mas é a pedra que salva os homens, é a pedra que leva os homens para o céu, é a pedra que torna os homens mais santos. Essa pedra se chama Jesus.
Hoje dentro da tua casa. Não, fiquei doido. Hoje dentro da tua casa não vai chegar pedra de tropeço. Não vai chegar pedra de acusação, não. Vai chegar a pedra de ajuda. Vai chegar o Ebenezer de Deus para a tua vida. Vai chegar aquilo que vai fortificar você na jornada. Está preparado para soltar a voz? Fala assim, você. Não, você. Mas olha para o teu irmão, diga, você é propriedade exclusiva de Deus. E a pedra de ajuda já está te ajudando, já está te guiando. E por causa disso, nós dizemos bem alto, até aqui nos ajudou. Nos ajudou por quê? Porque foi só com o povo de Israel? Olha para esse irmão, diga assim, não tínhamos nada a ver com a promessa. Mas por amor de Deus, por intermédio do teu filho, fomos alcançados, fomos enxertados na videira verdadeira. E por esta razão, nós também somos feitos filhos de Deus. Na bacana, vocês tocam demais, se deixar eu vou até meia-noite. Olha para esse irmão, diga assim, é ação de graça hoje. Porque eu reconheço quem está no controle da minha vida. Não, é ação de graça. Fala para o teu irmão, é ação de graça hoje. Porque eu reconheço quem é que está na minha casa. Eu reconheço quem é que está na minha família. Eu reconheço quem é que está me abraçando. Eu reconheço quem é que está investindo em mim. Eu reconheço. Por esta razão, hoje é ação de graça. Porque até aqui. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Esquece o evangelista, ele é doido assim. Me derramar, dizer que sou grato. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, teu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Sente o toque aí, ó. Por tua bondade, Deus está regendo o seu povo, pastor também. teu clamor nesse Deus está regendo. lugar. E eu venho me derramar, Eu venho me derramar, Deus. dizer que te Porque quando eu me derramo, amo, me O Senhor me coloca de pé. Porque porque enquanto eu me derramo, o Senhor coloca a tua igreja de pé. E aonde a tua igreja caminhar, Deus vai dar suporte. Deus vai dar suporte. Deus vai dar suporte. Dizer que te amo, me derramar. Suporte. Dizer te preciso, me derramar. Dizer que sou Deus é na tua vida. grato, me derramar. Deus é na tua casa. E Deus manda eu entregar um recado especial para ti. Porque enquanto você tiver esse coração humilde e contrito, eu, o Senhor teu Deus, sempre guardarei a tua vida e a tua família, porque foste fiel no pouco lembrarei de ti.
Fala pro teu irmão. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então isso quer dizer que amanhã, se eu acordar, eu vou dizer de novo: até aqui nos ajudou o Senhor. Terça-feira, se vier, até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe por quê? Ele é força, estrutura e suporte para os que nele confiam. Dizer que te amo. Até aqui, pastor me derramar. Dizer te morremos. preciso me derramar. Até aqui nos ajudou. Dizer que sou grato me derramar. Dizer que és formoso. Para mim terminar essa mensagem, são 9 horas. Para mim terminar essa mensagem, olha para esse irmão e diga assim: essa palavra aqui estava vinculada a Israel. Mas diga assim: mas aí veio o Cordeiro de Deus. E quando ele disse está consumado, ele está dizendo assim: eu sou o primeiro dos ressurretos. Ele está dizendo assim: eu nunca vou te abandonar. Nem a morte vai ter poder sobre ti, porque você me pertence. Quando você fechar os olhos para essa terra, vai abrir os olhos para mim. Fala assim: o reino de Deus não tem fim. Fala: o reino de Deus não tem fim. Não, tá fraco. O reino de Deus não tem fim. Porque todos os dias da minha vida, as misericórdias do Senhor serão as causas de eu não ser consumido. Fala assim: eu não vou parar. Fala assim: essa luta aí, ó, já está decretado o fim dela em Deus. Não, ficou fraco. Pega na mão desse irmão aí, ó. Vou pegar na mão do cantor aqui. Fala assim pra ele assim: essa luta aí, ó, já tem fim. Porque o que Deus tem é plano. E se é plano, Ele sabe o final das coisas. Se Ele sabe o final das coisas, só resta eu confiar nele e dizer: Ele é a pedra de ajuda, Ele é o meu Ebenezer, Ele é o meu socorro presente nas horas das angústias. 9:05, pastor Daniel. Vou fazer uma oração de 1 minuto onde você está. Se tiver alguém que quer aceitar o convite que Ele já fez faz tempo para ti, de reconhecê-lo como único e suficiente Salvador, o altar está aberto, nós vamos orar por você. Tem alguém aqui que quer, vou falar do jeito mais simples, aceitar Jesus como único Salvador, ou se não todos são crentes? Todos são crentes? Fala assim: então tá legal, somos todos crentes. Fala assim: a minha oração nesse 1 minuto vai ser de agradecimento a Deus, porque é o meu Ebenezer. Deus não é o meu Papai Noel. Deus não é o meu coelhinho da Páscoa. Deus é o meu Ebenezer. É a minha pedra de ajuda. É a minha pedra que me deixa eu continuar de pé. É a base da sustentação da minha vida. Quando você vê essa pedra que Samuel colocou, o pastor Tiago sabe disso. Ele estava dizendo assim: enquanto Deus for a estrutura de Israel, vocês sempre estarão de pé. Fala assim: quer ficar de pé? Tenha Deus como estrutura. Fala assim: sabe por que as pessoas saem da igreja? É porque elas olham para os homens.
e esquecem que elas tinham que olhar para Deus, porque a igreja é um hospital. Entra todo tipo de gente, machucada, ferida, e Deus vai tratando, Deus vai cuidando, Deus vai gerando vida. Mas mesmo Ele gerando vida, ainda existem imperfeições em nós. Isso só vai ser tratado em um lugar só. Olha para o teu irmão e diga assim: quando esse corpo aqui, ele mudar o seu estado, eu ainda anuncio a Jerusalém Celestial ainda. Fala assim: quando esse corpo for trasladado e eu encontrar ele nos ares, com o corpo glorificado, aí eu serei como ele é, em plena perfeição, em plena harmonia. Aí eu estarei com ele, e lá não haverá mais noite, porque ele é a brilhante estrela da alva. O sol da justiça é ele. Lá trevas não vai ter mais, choro não vai existir, tristeza não vai ter mais. Fala assim pro teu irmão: permaneça fiel. O céu não é uma parábola, o céu é algo real. O céu não é um continho de fada. O céu é uma promessa divina para a sua geração. E o Ebenezer da tua vida se chama Deus. Pai, uma oração de 1 minuto. Pai, em nome de Jesus, aonde quer, Senhor, que esteja essa vida, ou o problema que ela esteja passando, debaixo da tua palavra, Senhor, profetizo em nome de Jesus que o Ebenezer da tua parte manifestará na vida dele e dela, e ela andará como os que sonham. Ela vai correr e não vai cansar mais, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como o renovo da águia. Então isso quer dizer que todos os dias da minha vida, Deus tem um renovo preparado para mim. Receba da parte de Deus. E diga assim para o teu irmão: vou viver ação de graça. Não, tá fraco. Diga: eu vou viver ação de graça. Porque na minha casa só vai ter culto de ação de graça. Porque todos os dias da minha vida Ele me dá livramento, Ele me dá suporte. Então só me resta uma coisa: eu reconhecê-lo e eu prestar culto de ação de graça, dizendo: tão grande é meu Deus, tão maravilhoso Ele é. Não vai ter tempo para reclamar. Eu vou entregar, pastor. Sabe por que muitos casais brigam? Porque olha para a terra. Fala assim: de hoje em diante eu só vou olhar para o alto, porque o meu socorro vem do Senhor. Então eu não vou culpar ninguém das coisas que eu estou passando. Pelo contrário, eu vou continuar adorando, porque eu vou viver culto de ação de graças, e o Ebenezer vai ser notório nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te exalte a cada dia, e que o nome dele seja grande na tua vida. As palmas louvem. Que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh, glória a Jesus.
Glória a Deus. Nós vamos agora passar para uma outra parte do culto desta noite, que é fazer uma apresentação de uma criança. Irmãos, podem sentarem, tomar o seu assento, guardar mais uns 10 minutinhos, que a gente logo está encerrando. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Marcos 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Do versículo 13 ao 16. Eu quero convidar aqui na frente a irmã Eli e o Pedro Henrique. A Eli e o Pedro Henrique. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-a nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoar. Bem, irmãos, uma criança é uma coisa pura. O pastor falou hoje aqui de perdão, muito de perdão. Muito de perdão, é o mal, é a falta de perdão, é o mal que nos atinge nos dias de hoje. E uma criança não tem esse mal. Uma criança é uma coisa pura. Uma criança, eu estava conversando com o pastor Carlitos aqui essa semana e disse: pastor, como é interessante, aqueles pais de antigamente, eles batiam nas crianças, né? Eles espancavam, tem alguns hoje, eles batiam tanto numa criancinha, mas batia tanto, né? Às vezes deslealmente, quando daqui a pouco a criança estava abraçando o pai, beijando, não é? Então Jesus quis dizer com isso que se a gente não for igual uma criança dessa, que faz isso, que perdoa o irmão, que abraça ele quando eles nos causam alguns danos, a gente não vai alcançar o reino de Deus. E hoje nós vamos estar aqui apresentando o Pedro Henrique. E eu quero que você abra em outro texto, um pouquinho mais para frente. Lucas, capítulo 2 e versículo 22. Lucas, capítulo 2 e versículo 22. Somente este versículo. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 22. Diz assim a palavra: Passando os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Aqui foi a apresentação de Jesus. Por que nós não apresentamos hoje os nossos filhos? Tem crente, meus amados, que ainda não apresentou os seus filhos. Tem crente que o pastor fala, explica, ensina, e ele não apresenta os filhos. Sabe por que necessidade? É porque nós, a nossa denominação, a nossa crença, o Evangelho de Cristo, a Bíblia, não nos dá base para batizar crianças. Então, cabe a nós o quê? Apresentá-los ao Senhor, para que o Senhor os guarde, o proteja e cuide dele até que ele se decida sozinho, se ele quer ou não se batizar. Amém? Tem gente que questiona: por que vocês não aceitam o batismo quando eu fui batizado criança? Mas o que uma criança sabe?
Então é assim, a criança, nós apresentamos ela ao Senhor, para que o Senhor passe a cuidar dela. Nós entregamos com as nossas autoridades a permissão do pai ou da mãe, né, e um sacerdote apresenta essa criança a Deus e ela já passa a ser uma pessoa de Deus. Dificilmente essa criança vai dizer assim: não, eu não quero me batizar, eu não quero ser um cristão, porque o Espírito Santo já faz morada nela e já trabalha na vida dela. É por isso que nós apresentamos, amém? E agora eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos fazer a apresentação do Pedrinho. Eu quero que você aponte a sua mão direita para cá. Nós vamos orar pela vida do Pedro agora, aqui na frente, Pedro, aqui na frente. Vamos orar pela vida do Pedro. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos apresentando o Pedro Henrique ao Senhor. Meu Deus, que a partir de agora, meu Pai, essa criança, meu Deus, esteja embaixo dos teus cuidados, que o Senhor, meu Deus, cuide dela a partir de hoje, até o momento que ela possa se decidir, ó Pai, se vai se batizar nas águas ou não. Mas eu creio, Deus, que a partir desse momento, a partir desse passo que a mãe e ela estão dando, Pai, ela não vai negar, ela vai continuar nos teus caminhos. E nós cremos, Deus, que a partir de hoje, com o batismo da mãe no dia de ontem, com essa criança hoje sendo apresentada ao Senhor, o Senhor vai fazer milagre nessa casa, como o Senhor já tem feito. Pai, cuida dessa família, abençoa essa criança, meu Deus, conduz eles, Pai, embaixo de tuas asas, guarda eles, meu Deus, prospera o caminho deles, abençoa essas vidas, meu Deus, dando a eles, ó Pai, a paz, a felicidade, o entendimento, meu Deus, a tua graça, o teu amor, perdoando eles, meu Deus, nos momentos de queda, Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai, eu apresento ele a Ti nesta noite, para a honra e glória do Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Amém. Jesus, aplaudam o Senhor pela vida dele, em nome de Jesus. Aplaudam o Senhor. Quer falar, Pedro? Versículo? Pode sentar, irmãos. Pode ficar à vontade, irmãos, a partir de agora. Amém? Deus abençoe Pedrinho. Deus abençoe ele em nome de Jesus. Deus vai abençoar ricamente suas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, agora nós vamos fazer um momento que às vezes a gente não gosta. Mas através desse momento Deus pode abençoar a sua vida, que se chama liberalidade. Nós vamos nos preparar. 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 Nós vamos nos preparar.